Pai Santo, obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos aqui e que essa reunião só acontece por uma única razão, para o louvor da Tua glória, a glória do Teu Filho amado, do Teu Cordeiro que vive e reina para todos sempre, e é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graça e paz, e eu estou aqui para dividir o pão com vocês hoje, o pão que veio do céu. O pão que veio do céu é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. E o Senhor tem colocado no meu coração fazer uma sequência, uma série de pregações e estudos voltados à palavra de Deus, que tem 3 títulos básicos. O primeiro deles é: no princípio era o amor, onde eu quero ressaltar o Deus do Antigo Testamento, o Deus que é amor no Antigo Testamento, porque nós temos percebido que muita gente tem lido o Antigo Testamento de uma maneira equivocada, de uma maneira que não tem fundamento no próprio Deus, na própria revelação de Deus. Então, o Senhor tem nos incomodado para fazermos um título assim: no princípio, já desde Gênesis, era o amor, porque era a pessoa do Deus Criador. Deus só criou por amor, Deus não criou para mostrar poder, porque o maior poder dele é o poder do amor, é o poder de amar. Outro aspecto que eu vou querer abordar é o Novo Testamento, dando o título do Primeiro Testamento, no princípio era o amor. No Segundo Testamento, ou no Novo Testamento, nós vamos falar, e o amor se fez carne. Porque Jesus é a encarnação do Deus que é amor e sempre foi amor, desde antes da criação e desde toda a eternidade. Então o Antigo Testamento aponta para um Deus que tem um caráter amorável. O Novo Testamento nos diz: esse Deus já chegou, já veio, e ele veio em carne. Por isso o amor foi encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o amor se fez carne. E uma outra série falando sobre a Igreja de Cristo, com o título E o Amor Habitou Entre Nós, porque a igreja é a reprodução e a manifestação do amor deste Deus. Já disse isso aqui, mas vou repetir. Você quer saber o quanto a sua igreja é espiritual? O quanto a igreja de Cristo é espiritual? Pergunte a essa igreja o quanto ela ama. Não é quantas pessoas ela tem, não é quantos dons são manifestos, não é quanto ela contribui, não é o marketing que ela faz de si mesma, mas é o quanto as pessoas que estão ali amam com o amor derramado nos seus corações, que é o amor de Deus. Por que estamos falando dessa maneira? Por que esses 3 tópicos? Porque a tese da Bíblia é: Deus é amor. O recado de Deus para a humanidade é que Ele é amor. Amor não se explica, amor se descreve, descrevendo Deus. Deus é a pessoa do amor e o poder do amor que opera no universo. Por isso a tese da Bíblia é: Deus é amor. Eu vou falar de Gênesis hoje, eu vou falar de 5 amores. Não vou sair de Gênesis, mas eu quero começar em João, para que você entenda de uma maneira mais clara aquilo que nós estamos colocando aqui. Vamos começar pelo texto de João, o Evangelho de João, capítulo 3, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, e quem não conhece e está nos ouvindo agora precisa conhecer, porque esse é o impulso, o desejo e toda a aspiração de Deus em relação à nossa raça chamada humana. Deus é amor e Deus só sabe amar. João, Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem o conhecimento experiencial do amor, a vida é perecível, a vida míngua, a vida não tem o menor sentido sem o conhecimento revelado desse amor de Deus. Mas olha a questão aqui que João aborda, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muita gente diz que se você souber só esse verso da Bíblia, você sabe a Bíblia inteira, porque isso aqui é uma síntese de quem é Deus, o Deus revelado na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento e na nossa história, que é a história da igreja, que tem 2000 anos. A tal da reforma protestante vai fazer 500 anos no mês que vem, 1517, dia 31 de outubro, não me falha a memória. Mas o cristianismo tem mais do que 5 séculos. O cristianismo de Cristo tem 20 séculos. Tem 2000 anos. Então, 4 séculos. Estou ruim de conta hoje. 2000 anos, me ajuda aí. É 20 séculos, né? É isso mesmo. Falei certo, achei que falei errado. É isso aí. Século é 20, 21. É que a reforma é 500 anos para cá, né? Tá certo. Então, a igreja tem 20 séculos que sobrevive por causa desse amor. Desse Deus que amou o mundo. Quem é o mundo? O mundo é você. O mundo sou eu. O mundo não está restrito a um grupo de pessoas. Em nome de Jesus, que a nossa comunidade jamais respire esse ar chamado calviniano arminiano, que é um reducionismo do Evangelho de Cristo. Porque Deus amou o mundo, e o mundo são as pessoas, e o mundo é todo mundo que Deus amou. O amor de Deus abrange cada ser humano que nasceu, está nascendo e nascerá nesta humanidade, sem nenhuma restrição. Deixe os homens colocarem as suas pataquadas teológicas e fazerem teorias de Deus e encabrestarem as teologias minguadas e pequenas, que nada tem a ver com o Evangelho. Mas o Evangelho é isso aqui que está expresso na palavra. Deus amou o mundo de tal maneira. De que maneira? Enviou o seu Filho. O sinal do amor é uma cruz. A obra do amor é realizada numa cruz, por mim e por você e por toda a humanidade. Agora, a contabilidade divina não somos nós que temos que fazer. Nós temos é que apregoar esse Evangelho e falar dessa verdade para todas as pessoas. Deus amou o mundo. Amar é mais do que um conceito, é uma ação, é o Deus que vem na nossa direção. É o Deus que não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele quer a mim, quer a você, porque a natureza dEle é amar, e isso não se explica, isso se recebe. Isso, quem recebeu, pode descrever que é desse jeito, para mim, para você e a partir de nós. O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Perecer é não conhecer a Deus. Perecer é nascer, viver e morrer sem o conhecimento revelatório de Deus, sem a automanifestação de Deus na vida da pessoa. Eu quero também falar de um outro texto para vocês aqui em 1 João, que você também conhece muito bem. Falamos inicialmente que essa é a tese da Bíblia. E o Deus que eu e você vamos encontrar na Bíblia é um Deus que ama. É um Deus que é amor. Olha o que João diz aqui em 1 João capítulo 4, verso 8. Pode ler do 7 ao 8. 1 João capítulo 4,
Primeira Epístola de João, capítulo 4, dos versos 7 a 8. Diz assim: Amados, olha o amor aqui habitando entre nós. Amemo-nos uns aos outros, por quê? Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. A marca registrada de uma comunidade cristã é a manifestação do amor de Deus nesta comunidade. Não é um amor que a gente conhece como humanos, são de 3 tipos. É um 4º tipo de amor, que é o amor agape, que é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Eu não posso te amar, você não pode me amar, se não for por esse amor derramado no coração. Uma comunidade se ama com o amor que vem do Pai, que é derramado nos nossos corações. Uma comunidade não se ama com uma capacidade humana de empatia. Uma comunidade cristã se ama com um amor sobrenatural, que é um milagre operado por Deus no nosso coração. Nenhum de nós nasceu sabendo amar. Mas essa aqui é uma passagem muito interessante. Qualquer que ama é nascido de Deus. Você é cristão? Sim. Você ama? Amo com o amor de Deus. Você é cristão, você é nascido de novo. Você é nascido de Deus. Você é nascido do alto. Você é nascido do céu. Registro teu agora não está mais no primeiro cartório daqui da terra. Está no cartório, como é que chama direito aí? O primeiro ofício do céu, na comarca da graça. Não está mais aqui teu registro. Você é nascido do alto, você é nascido de Deus, porque você carrega Deus em você, através do quê? Do amor dele derramado no teu coração. Você é nascido de Deus e conhece a Deus, tem experiência com Deus. Sua existência só tem sentido por causa de Deus e pela manifestação de Deus na sua e na minha vida. Aquele que não ama não conhece a Deus. Não está dizendo aqui aquele que não vai na igreja, não está dizendo aqui aquele que não se esforça para nada, não está dizendo um monte de coisas que a religião sabe fazer muito bem, comigo e com você. Não está dizendo um monte de coisas que o homem observa, está dizendo aquilo que Deus vê, e Deus vê coração. Está dizendo aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, não tem experiência com Deus, não importa o que faça. A Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Esta é a tese da Bíblia. Esta é a proposta de Deus para a humanidade, para todo o universo, durante toda a nossa história, desde o momento da criação. Isso aqui é a introdução que eu quero fazer com vocês. Agora eu vou para Gênesis, para a gente perscrutar um pouquinho aqui, analisar isso à luz da palavra. Onde começa esse amor? Ou melhor dizendo, com quem esse amor começa? Nós, raça humana, fomos criados para quê? Qual é a finalidade da nossa existência? Se não viver desse amor, alimentados por esse amor e em correspondência e em comunhão com aquele que é o próprio amor. Isto começa na criação. Eu gostaria de pedir a Raquel que expusesse aí um slide. Vocês sabem, né, gente? Eu gosto de pregar com slide, só que hoje eu não vou usar um monte, né? Eu vou usar pouquinho. Esse aí, tá? A caixa ali está meio, mas dá para você ver, não dá? Sabe o que é isso aqui? É a ciranda do universo. Toda a história está ali dentro. E tudo aquilo que está além da nossa história também está ali. Note esse pequeno quadrinho aqui, simples, simplório. Até porque eu não sei mexer muito com as programações aí, do data show, essas coisas aí, os slides. Ainda vou ficar bom nesse negócio. Redenção, criação, queda, redenção, consumação, redenção. Essa é a trajetória, essa é a ciranda do universo.
Nada que eu e você conheçamos escapa a isso. Nada na história humana escapa a isso. Nenhuma ciência consegue decifrar isso por si própria. Redenção é o ambiente onde Deus vive, cosmicamente falando. Redenção é a eternidade, é a Trindade dançando, é a Trindade celebrando, é o Pai, o Filho e o Espírito numa só intenção. Qual é a intenção, o objetivo da Trindade? Redenção. Mas Maurício, você está dizendo que a redenção vem antes da criação? Sim, senhores. Porque antes de criar, Deus já sabia o que ia fazer. Antes da gente cair, Deus já sabia como ia fazer para resolver o nosso problema. Deus é eterno. A redenção nasce na eternidade de Deus, no coração de Deus, na pretensão divina de criar uma raça para si, sabendo que essa raça ia escolher ser no lugar dele, e escolher seu próprio Deus. Saber que essa raça ia cair, mas ele é todo redenção e ele cria para redimir, porque ele sabe que vai cair. Essa é uma lógica divina, eu e você não conseguimos explicar, nós só conseguimos constatar isso pela Bíblia. A redenção é quando Deus, através da sua Trindade, a Trindade está se reunindo e vai deliberar algumas coisas. E a Trindade vai fazer uma criação. A criação é o cosmo, é o universo. É aquilo que NASA e todo mundo está tentando explicar e não conseguiu até agora. É universo criado. O universo, tudo que a gente conhece por universo e até aquilo que a gente nem imagina que seja universo, pertence à criação de Deus. E todo esse universo, Colossenses capítulo 1, foi criado em Cristo Jesus. Foi criado em Cristo, por um propósito definido. O propósito é redentor. Então, na redenção, Deus confabula, a Trindade pensa em conjunto, os três pensam, vamos criar. Criação é o ambiente para que a gente exista. Cosmo, planetas, sistemas, mundo mineral, vegetal, animal, humano. No dia 6º da criação, nós fomos criados. Eu estou fazendo esse levantamento aqui histórico e meta-histórico para que você entenda por que Deus é amor. Aonde esse amor quer chegar? Por que existe Bíblia? Por que existe Cristo, cristianismo? O que a gente está fazendo aqui? Isso tudo faz parte de um plano muito maior, que nasce com um Deus que é amor e que tem uma intenção redentora. E a criação leva um susto, porque na criação a gente cai. Capítulo 3 de Gênesis. Finalzinho do capítulo 2 para o 3, vai ter um desastre universal, que só a ressurreição vai consertar. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, você pode ler depois. Que a vitória de Cristo na ressurreição engatilha a restauração de todo o universo criado. Não só da nossa raça humana. Mas houve uma queda. A queda é, o homem e a mulher acharam que podiam viver sem Deus. Então, eles brincaram de Deus. Mas no capítulo 3 de Gênesis, no verso 9, Deus vai em busca do ser humano que caiu. Só alguém que é amor pode e faz isso. Eu e você não faríamos isso. Se eu fosse Deus, e claro que nenhum de nós serve para ser Deus, eu também não sirvo, eu daria muita mancada. Eu abandonaria o projeto humano. Já pensou você sendo Deus? Hein, Fabinho? Você é Deus. O ser humano cria, você cria com amor, para ele existir para você. E um belo dia ele diz, não te quero mais.
eu quero ser o meu próprio Deus, o homem e a mulher, Adão e Eva. Se eu sou Deus, é? Tá bom, tenho poder, vou para um outro universo, ou crio um outro universo, extingo esse, e pronto, crio uma nova criação. Mas essa não é a índole divina, essa é a minha índole, essa é a sua índole, é a nossa índole como humanidade. Deus levou, pisou no meu calo, opa, revido, 6 e meia dúzia, dente por dente, olho por olho. Essa é a natureza da humanidade desde a criação, desde a queda. Na queda nós ficamos assim com essa doença. Então, o que nós estamos vendo ali é um Deus que vai em busca do ser humano, porque Ele já tem essa intenção desde a eternidade. Queridos, isso aqui é a radiografia cósmica, histórica do Evangelho. Isso aqui é o Evangelho em síntese. O Evangelho é isso aqui. São as razões do Evangelho isso aqui. E Deus vai e redime o ser humano, justifica o ser humano, salva o ser humano caído, pecador, chamado Adão e Eva. Agora Deus, a partir da sua redenção, tem um outro propósito. Ele está partindo para a consumação. Entre a redenção e a consumação, você tem os capítulos 3 de Gênesis até o 21, 22 de Apocalipse, que é toda a história do ser humano descrita ali. Toda a história cabe ali na trajetória entre redenção e consumação. Nós vamos chegar no capítulo 22 de Apocalipse, mas ainda a gente não chegou. Mas o objetivo ali é consumação. Consumação é o quê? É aquilo que Jesus fala nas suas últimas palavras humanas na cruz do Calvário. Está consumado. Agora, da consumação até a redenção, há uma trajetória que é eterna, mas já tudo foi resolvido ali na ressurreição de Jesus. Não há mais nada para Deus resolver para nós. Não há mais nenhum trabalho para Deus executar, porque Ele já executou todo o seu trabalho redentivo. E aí você pode mostrar ali, Raquel, para o pessoal aquela ilustração. Essa é a palavra final de Jesus antes de expirar, antes de morrer humanamente, antes de o Pai matá-lo na cruz. Está consumado. Resolvemos o problema do ser humano. E essa nossa intenção já foi prescrita lá na eternidade. Nós vamos voltar para a redenção. Está vendo a viagem cósmica? O Evangelho existe por causa disso. Eu e você existimos por conta disso. Essa é a razão da nossa existência. E é por isso que esse mundo ainda não acabou. Porque há uma consumação, mas há um desfecho de todas as coisas que vai caminhar de novo para a redenção. E eu quero começar com você falando de 5 amores. O primeiro deles não poderia deixar de ser, é o amor criador. O amor do Deus que cria. Na criação existe amor. A Bíblia começa, você sabe muito bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Esta criação é um ato de amor. No princípio o que imperou foi o amor. A criação existe por causa da gente. A criação é o ambiente que Deus fez para a gente existir. Deus só cria uma coisa atmosférica, algo geológico, algo físico, algo material, algo vegetal, mineral, para que o ser humano possa existir. Toda essa criação é em função da existência do ser humano. Deus cria tudo para que a gente exista. Que intenção é essa? Deus poderia muito bem mostrar poder de outra maneira, mas Ele criou
Este chama-se amor criador. Só que esse amor criador, eu não vou descrever muitos detalhes, muitas mazelas aqui com você nessa noite, mas eu quero ir para o primeiro capítulo de Gênesis, um pouco para frente, no verso 22. O universo já está criado, esse mundo já está definido. Eu não sei como eram aquelas placas tectônicas, mas elas estavam ali. As bases da humanidade estavam ali. E agora, Deus fala assim, em Gênesis 1, 22, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Então a criação está sendo formatada, porque Deus vai criar algo mais importante para Ele, mais caro para Ele. Ele vai criar agora uma raça que Ele vai se revelar pessoalmente. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos... Sabe esse façamos o que significa? Reunião, diretoria divina, porta fechada, entra só 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali ninguém tem mais acesso. Ali a deliberação é dos 3. Façamos. Plural, os hebreus chamam isso aqui de plural majestático. Significa uma majestade deliberando. E ali ninguém entra com conversa. Ali ninguém entra. Mas ali, graças a Deus que ninguém entra, porque é o Deus que ama que está deliberando, e está fazendo isso por amor. E olha o que ele vai fazer, façamos Adão, façamos como está na tua tradução? Está errado, Adão, ser humano, o hebreu diz, Adão, ser humano, porque é isso que nós somos. E é por isso que o amor desceu até nós na forma humana, para se identificar plenamente com a gente. Queridos, a Bíblia toda é uma preparação para o Evangelho. A Bíblia toda é uma apresentação do Evangelho. E a Bíblia toda é um convite à sua e à minha participação no Evangelho. A Bíblia toda. Olha só a manobra divina. Façamos o homem conforme a nossa. Por que ele não disse isso para rocha nenhuma, para animal nenhum, para continente nenhum, para mar nenhum, para planeta ou sistema algum? Porque ele criou ali o objeto do seu amor. É uma raça chamada humana. E é por isso que João 3 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa não é uma afirmação frívola, vazia, superficial. Isso não é um clichê teológico. Essa é uma afirmação do Evangelho. Esse dito aqui nos fala da intenção amorável divina ao nos criar. Façamos o homem à nossa imagem. Sabe o que isso quer dizer? Façamos uma raça que possa se corresponder com a gente, que possa se alimentar da gente, possa viver de nós, que possa ser vivificada por nós, porque Deus, segundo Marcos, é o Deus dos vivos e não de mortos. Porque Deus é assim, Deus é pró-vida, Deus é a própria vida. Então Ele cria uma raça para viver dele, a nossa. Humana. O homem, Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, alguém capaz de ter comunhão com Ele, alguém a quem Ele possa se revelar pessoalmente. Lembra que sempre o Morango fala aqui do happy hour diário? É Deus chegando. Imagina Eva e Adão, gente. Que clima é esse? Você sendo criado por Deus, ali na viração do dia, Deus chega para você, como é que você está, Roberto? Tudo certinho?
Tá bom o mundo aí? Tá confortável? Comeram bem, Raquel? Pegaram aqueles cachos de uva gigantes de 20 quilos para de jejum, almoçaram bem, comeram bem, frutas da melhor qualidade, nem fala em agrotóxico, não tem essa coisa. Nem fala em estresse, o Roberto nem ia falar, estou estressado. Você é Adão, estou pegando você para Adão hoje. Não, estressado, imagina, briguei com a Eva, de jeito nenhum, por harmonia, Adão, Eva. Gente, essa é uma criação perfeita, com uma intenção amorável, com uma intenção de relacionamento divino-humano. Ele, criador, a gente, criatura, mas num estado de perfeita harmonia relacional, mas num estado de perfeita saúde humana, com um sentido de vida que não precisava nem de explicação, bastava se viver, bastava se acordar, respirar e viver feliz. Contas, reforma fiscal, política, gente, pensa no mundo sem problema. Fecha o olho e pensa, conseguiu? Difícil, né, para nós, no século 21. É difícil a gente pensar numa vida sem problemas, totalmente livre, totalmente uma vida que era regalada, uma vida que era absolutamente plena de sentidos, uma vida plenamente espiritual, uma vida em comunhão com o próprio Criador, só nos nossos sonhos, porque veio a queda, e a queda é o impulso que o ser humano teve de achar que podia ser Deus. É quando Satanás chega e tenta o ser humano e diz, foi assim que Deus disse, botando descrédito no caráter e na palavra divina, e Eva e Adão caem direitinho na esparrela satânica. Fico imaginando uma cena lá no céu, todos nós assim, inquisitores de Adão e Eva, bilhões e bilhões de pessoas chegando lá. Adão, Eva, por que vocês fizeram esse negócio? Vocês ferraram a humanidade inteira. E eles vão virar para a gente e dizer assim, nós somos humanos, vocês também são, vocês fariam a mesma coisa que nós. Aí pronto. Claro que não vai ter esse tribunal lá no céu, mas a gente só está aqui imaginando pitorescamente como que isso seria dentro do nosso imaginário. Mas Deus já tinha tudo resolvido mesmo com essa queda. Mas olha, o amor criador é um amor de um Deus que cria para si. E Deus, lembra, não fez nada fora de Cristo, porque em Cristo todas as coisas foram criadas, inclusive o Adão e a Eva, a primeira humanidade. Então o que acontece aqui é uma cena do amor criador. É o primeiro amor. Esse primeiro amor vai contar com uma decepção. E essa decepção é o ser humano tentando depender de si. É a queda. Mas lá em Gênesis capítulo 3, no verso 9, você tem um Deus misericordioso, a cujo amor não pode ser vencido. Ele pode ser até negado, mas ele não pode ser vencido. Gênesis capítulo 3, verso 9. Falamos do amor criador. Um amor que cria para si. Mas houve um acidente que afetou toda a criação, não só a nossa humanidade interna e externa. Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Onde é que você está, rapaz? Onde é que você está, moça? Onde é que vocês estão, Adão e Eva? Como se Deus não soubesse. Essa pergunta retórica aqui é uma pergunta de alguém que ama. O nome desse amor é amor invencível. O amor que não pode ser vencido. Esta é a raiz da palavra Hesed, que no hebraico significa amor invencível.
o amor de Deus não pode ser vencido nem pelo nosso pecado, nem pela nossa tentativa de dependência própria, nem a nossa queda pode vencer o amor de Deus, nem a nossa queda pode nos distanciar do amor de Deus, porque Ele veio em busca da gente. Deus, mesmo tendo seu amor traído, veio em busca do ser humano perdido. Muita gente fala da ira de Deus. Você sabe o que é a ira de Deus? É o amor dele traído. É quando Deus se sente traído pelo ser humano, ele descarrilha a sua ira, mas a gente sabe que a sua ira sempre é passageira, porque Ele é amor. Você não pode entender esse Deus e nem eu. Você e eu só podemos viver dele, crer nele. Só podemos crer que a nossa vida é Ele. Isso é viver o amor de Deus. Então, esse Deus vem na busca do ser humano. E aí a nossa história humana passa a ser uma história de busca e fuga. Busca e fuga. Busca divina, fuga humana. Quem não se entrega a esse amor só está fugindo do seu Criador. Quem não se deixa vencer por esse amor invencível só está fugindo de quem o criou. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que sim. Todos nós conhecemos alguém assim. Todos nós conhecemos pessoas que ainda não foram conquistadas por esse amor. Todos nós conhecemos pessoas que estão fugindo de Deus. E a fuga de Deus cria categorias religiosas, arreligiosas, gnósticas, agnósticas, ateias e qualquer materialismo que você criar. É sempre uma fuga histórica do Deus que nos criou para Ele. Lembra do amor criador. Agora tem esse amor que é invencível, que é o amor revelado em Cristo Jesus também. Onde estás? Amor invencível. O amor que não pode ser vencido. Você pode rejeitá-lo, mas você não pode vencê-lo, porque quando ele te alcança, é morte certa, porque depois dessa morte, vem a vida da ressurreição de Jesus, inoculada em você e em mim. Não há como vencer esse amor, mas infelizmente há como rejeitá-lo. Esse é o alerta do Evangelho, e é por isso que a comunidade cristã prega o Evangelho de Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que Deus já resolveu esse problema para o ser humano, no ser humano, a partir do seu Filho. O Deus que diz a Abraão: não mata seu menino, deixa que eu mato o meu filho na cruz. E é por isso que essa frase saiu dos lábios de Jesus. Foi a última frase. Pai, depois disso, entrego o meu espírito. E aí ele expirou. Mas não sem antes dizer: está consumado, está pleno. O nosso plano foi levado a cabo, mesmo com a queda. E isso justifica essa pergunta: onde estás? Da parte de Deus. Amor criador, amor invencível. E agora vamos falar do amor redentor. Redimir é o ato de trazer para si, de resgatar o perdido para si. É o que Deus faz. Vindo na nossa direção, Ele nos leva para perto de si novamente. Ele nos toma para si, numa operação que precisa de mais poder do que para a própria criação. Tirar um coração de pedra de um ser humano e colocar um coração de carne exige mais poder do que criar todo o universo. Olha como a gente é difícil. A nossa raça é complicada, só sendo Deus para ser Deus mesmo.
Só sendo Deus para fazer isso aí funcionar. Amor redentor, Gênesis 3, 15 e 21. Não precisa ler tudo, 21, 22. Gênesis 3, 15. Alguém pode ler só para eu tomar água? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E o 21? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Redenção começa aqui. O Gênesis 3,15 é a primeira profecia bíblica. Não existe nenhuma lei no Antigo Testamento, não existe nenhuma profecia, nenhum dito de sabedoria em toda a Bíblia que não tenha a sua raiz, a sua origem nesta profecia aqui, nesta palavra profética de Deus. Essa aqui é a primeira palavra profética. O 3,9 é a palavra de quem está buscando. E o 3,15 é a palavra de quem profere a profecia. Eu vou fazer assim. Eu vou dar jeito em você, raça humana, desse jeito. Quer ver? Eu vou pôr inimizade. Vou pôr inimizade. Entre o quê? Entre aquilo que te seduziu para o pecado e a semente da mulher, que é o Redentor, que é Cristo. Entre a semente de Deus e a semente satânica. O mundo acaba de ser dividido em dois. Filhos de Deus e não filhos de Deus. Povo de Deus e não povo de Deus. Porém, inimizade. Inimizade é algo intransponível, porque o próprio Deus colocou essa inimizade. Sabe o que é inimizade? Inimizade é, ou é o Evangelho de Deus revelado em Cristo pelo milagre do Espírito, ou não é nada. Ou é inimigo de Deus, em pecado, odiador de Deus. Inimizade é uma distinção divina colocada, posta por Ele mesmo. Só tem dois tipos de seres humanos daqui para diante. Porém, inimizade. Por quê? Por causa da obra da redenção. A obra da redenção é esta: o pecado não tem pacto com a salvação, com a vida de Deus, com a santidade divina. Ou somos inimigos de Deus, ou somos amigos de Deus por causa da obra da redenção. Porém, inimizade, semente satânica, é a semente que acha que pode viver sem Deus. É como caminha a humanidade. É como caminha o ser humano. É aquilo que faz brotar os sistemas políticos, econômicos que matam as pessoas sem usar arma de fogo. Muitas vezes usam, em guerras, em pilhagens. Mas esse sistema que comanda o pensamento global é um sistema de morte, porque é um sistema inimigo de Deus. E o próprio Deus assim estabeleceu. Porém, inimizade entre este tipo de semente e a minha semente, que é a semente do Filho dele, que é a semente de Cristo, que é a semente que vai nascer de mulher milhares de anos depois. Essa é a primeira profecia bíblica e este é um amor que é redentor. E tem mais. Dentro desta redenção, vamos para o verso 21, onde Deus mostra de que maneira Ele redime esta humanidade. Primeiro Ele põe a distinção. Outra coisa aqui, ferirá a cabeça. Meu Deus, significa o estar consumado ali. Significa o seguinte, que quando Deus age, não tem para ninguém. Quando Deus age, Ele já vence. Não há luta entre Deus e o mal. Há uma vitória de Deus sobre o mal aqui promulgada, aqui profetizada. Esmagará a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça acabou a briga, não tem briga. Não tem fight, não tem
MMA. O MMA divino, se assim pode se dizer, é tão bruto que não há como resisti-lo. Satanás, com todo o seu poder crotárico, terrífero, infernal, já perdeu, playboy. Já perdeu aqui. Já perdeu aqui. Não vai perder só na cruz. Na cruz é o desfile. A cruz é o momento do ápice. A cruz é o momento, olha, está vendo aquela vitória? Está aqui, agora. Morte, onde é que está a tua vitória? Apóstolo Paulo falando em Coríntios. 1 Coríntios. Onde é que está a sua vitória? A vitória já foi. E a ressurreição é o desfile cósmico dessa vitória. Cadê morte? Você é o último inimigo que eu vou pôr na jaulinha, porque você já está morta. A morte, Deus matou na morte do seu filho. É isso que Deus fez, e é isso que Deus já prometeu aqui, te ferirá a cabeça. E você, Satanás, ferirá o calcanhar. Você vai sassaricar bastante, você vai semear bastante, você vai agitar bastante, você vai tentar. O seu ministério é matar, roubar e destruir. Mas você, Satanás, ouça bem o recado de Deus, cabe só na tua jaulinha, porque você já está derrotado. Você só pode ir até o quintal que Deus deixou você ir. Ponto final. Por isso que Satanás é usurpador, é tentador, porque ele sabe que ele já perdeu, ele não vai perder. E essa profecia nós temos aqui. Esse é o amor redentor, ok? E ele se faz através desse plantel, através desse processo. E fez o Senhor, sabe o que é isso? E fez o Senhor graça. E fez o Senhor a Adão e a sua mulher túnicas de peles, para que eles pudessem ir no baile, na festa de Deus, com a roupa figurinizada pelo próprio Deus. Deus fez as vestes de justiça para nós, para podermos ir na festa que Ele dá, que é uma festa de redenção. Então Ele aqui automaticamente já justifica, redime e salva Adão e Eva. Muita gente já me perguntou, será que Adão e Eva foram salvos? Eu falo, você tem dúvida? É só você ler o 21 aqui de Gênesis 3. Está tão claro isso. O próprio Deus os justificou. O próprio Deus fez uma justiça baseada no seu amor. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher. Ele não podia ter parado por ali? Só olhado para eles? Não, ele foi além. Ele fez a sua justiça graciosa. Deixa eu tirar isso daqui. Uma justiça baseada no amor. Fez túnicas de peles e os vestiu. Não só fez, como vestiu. A obra de Deus é completa. Quando você fala de túnicas, peles, são tipificações, são coisas típicas da Bíblia, que vão falar de sacrifício remidor. O primeiro culto, quem celebra é Deus, o primeiro sacrifício, quem faz é Deus. Caim e Abel não inventaram o sacrifício. Isso já era arquétipo, já era arquetípico, já estava inoculado na raça humana. O próprio Deus celebrou o primeiro sacrifício. Quem fez foi ele o oficiante. E a oferta quem deu foi ele. Ele fez e vestiu. Esse é o primeiro sinal da justificação divina. Queridos, quando você fala de Antigo Testamento, e muita gente se equivoca ao dizer, a lei é curtinha, a lei é 1500 anos. A graça, o amor, são milhares de anos anteriores. A lei fica dentro do amor, está a serviço do amor, está a serviço da graça, e vai se manifestar de maneira plena onde? No Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, tipificado aqui nas túnicas de peles, vestiu. É como se Deus estivesse fazendo o primeiro sacrifício realizado em Cristo para a salvação e a redenção prometida para toda a humanidade, usando as figuras de Adão e Eva como protótipo do sacrifício remidor. É isso que Deus fez.
Então, lembra bem, amor de criação, amor criador, o amor que se interessa, o amor buscador, o amor que busca, e agora nós temos o amor redentor, que opera a redenção pretendida por Deus. Agora vamos para um outro amor. Eu falei que vou falar de 5 amores, né? Eu não sei como é que está o tempo, Robertão. Ajuda, você não ergueu nenhuma plaquinha não, né? Mas tá bom. Queridos, Gênesis 6:8. O quarto amor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amor gracioso. Que amor é esse? A humanidade já está em pecado, já está em franco pecado, em franca degradação e depravação humana. O que está acontecendo aqui? Deus vai levantar uma pessoa para dar continuidade ao seu projeto redentor, porque se não fosse o senhor Noé e a dona Noélia, que não sei o nome, mas se não fosse os 3 filhos de Noé, eu e você não estaríamos aqui agora, e a humanidade teria sido abortada, teria sido extinguida, não haveria mais a raça humana, se não fosse o amor gracioso de Deus revelado em Noé. Esse texto é muito emblemático para nós. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Note que, de novo, a iniciativa divina vindo na direção do ser humano. De novo, Deus buscando o ser humano, através deste pacto feito com Noé. O pacto que ele fez. Noé não acordou num belo dia e disse assim: Deus, vamos fazer aí um pacto aí para ver se salva essa humanidade, que eu acho que vai se perder o negócio, vai perder todo mundo. Não, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e esta expressão quer dizer, o Senhor foi gracioso e amoroso a esse ponto para chegar até Noé e propor este salvamento da humanidade, porque não haveria mais a espécie humana, se não fosse esse amor gracioso. Então, isso aqui, você conhece a história. O que aconteceu é que Deus vai agir até o capítulo 9 de Gênesis e vai redimir a humanidade, salvando-a da sua extinção. Porque o ser humano tem material genético pecaminoso o suficiente para se autodestruir. A humanidade aqui seria destruída se dependesse de nós. Nós não existiríamos mais há milhares de anos. Mas Deus é... O que Deus é, gente? Qual é a tese da Bíblia? Amor. Deus é amor. Então Deus revela aqui o seu amor gracioso. Acompanha comigo. Amor criador, amor buscador, amor redentor e amor gracioso. O amor da graça é quando Deus age do jeito que Ele é, conforme a sua própria natureza, conforme o seu próprio caráter. Quando Deus vem na direção da gente, quando Deus vai na sua direção. Queridos, o Evangelho é isso, o espírito do Evangelho é esse, é o da boa nova a partir de Deus, é o da boa notícia de que Deus já resolveu tudo através da sua obra. Mas não existe boa nova sem a consciência da má notícia. A má notícia é que eu nasci pecador, mas a boa notícia é que Deus já resolveu o meu problema em Cristo Jesus. Esse é o amor gracioso de Deus. Esta é a redenção revelada na história dos atos de Deus. Se você quisesse trocar o nome da Bíblia, em vez de chamar Bíblia, você poderia, Antigo e Novo Testamento, você poderia trocar e dizer assim, história dos atos de Deus, ou atos de Deus. Não precisa nem ter Atos dos Apóstolos, atos de Deus. Que a Bíblia inteira é a ação divina e a reação humana. Então, a perpetuação do amor de Deus. E aqui, para fechar a nossa fala de hoje, vai comigo para Gênesis capítulo 12. Eu não vou sair de Gênesis hoje. Eu só fui uma ida ali para João para justificar a tese. Gênesis 12, de 1 a 3.
Muita gente chama isso de amor missionário. Eu mesmo já falei amor missionário, mas tem uma palavra que identifica mais, que comunica mais do que amor missionário. Chama-se amor inclusivo. Quando Deus inclui a nossa raça, toda ela. Olha o que diz lá. Ora, Gênesis 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e para a terra que eu te mostrarei. O GPS sou eu, não é você. Não tem mapa, não tem nada. Teu mapa sou eu. Mas primeiro você tem que sair. Teve um probleminha lá na frente, que Abrão se complicou um pouquinho, ele demorou para se desvencilhar da sua parentela, mas ele se desvencilhou depois. Mas a ordem de Deus é: o Senhor disse, a palavra disse, o Logos disse, o Criador disse. O que ele disse? Sai, eu te mostrarei. Por que te mostrarei uma terra? Porque Deus quer ser testemunhado. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vocês lembram da distinção porém inimizade? É aqui que se encaixa. Deus não faz distinção de pessoas por origem étnica, por povos. Deus faz a distinção entre pecadores e salvos. Essa distinção de Gênesis 3 aqui, de Gênesis 3:15. E os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas 99,9% das famílias da terra. Vamos ver se vocês estão ligados. Não, né, Raquel? O quê? Todas. Totalidade das nações, totalidade dos povos. O amor de Deus é absolutamente inclusivo. O amor de Deus não é exclusivo, como seria exclusivo o nosso amor humano. Ele é inclusivo na sua profusão, ele é para todos. Se alcançará a todos é uma outra conversa, mas ele é para todos, ele é direcionado para todos. Assim como nós lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter essa consciência revelada pelo Pai, de que Deus é um Deus inclusivo. Deus não precisaria nem ter continuado o projeto dele quando caímos. E ele assim o fez, ele continuou, porque Deus é inclusivo. Abraão, você só vai ser uma bênção se eu te fizer isso aqui. Se eu te fizer, se eu te abençoar e se eu engrandecer o teu nome. Muita gente lê isso aqui de uma maneira muito equivocada às vezes. Far-te-ei, Deus vai fazer isso aqui, Deus vai me abençoar, Deus vai me engrandecer, e eu vou ser uma bênção. Deus vai fazer com que você seja tudo isso aqui para que você e eu sejamos uma bênção. O que é ser uma bênção? É ser um propagador daquele que é o abençoador, daquele que é o próprio Deus. É exalar a bênção que é a pessoa de Deus através da nossa vida. Ser bênção é manifestar aquele que é o abençoador. Ser bênção é quando a manifestação de Deus está presente na sua e na minha vida. Você é bênção, porque Deus é bênção em você. Isso é ser tu uma bênção. Mas isso só ocorre quando Deus faz, quando o próprio Deus abençoa e o próprio Deus engrandece. Na verdade, quando Deus ele te engrandece, ele engrandece a si próprio, porque ele está sendo engrandecido, louvado e glorificado através de você. Então, nós não sabemos lidar com glória, não é glória própria, é glória divina manifestada em nós, externada através da gente. Então, esse é o Deus que tem um amor absolutamente
inclusivo. E a distinção de Gênesis 3:15 permanece: abençoarei e amaldiçoarei. Porque com Deus não se brinca. Porque Deus não está para brincar. Porque Deus não está, deixa eu ver, minha mãe mandou. Não é assim. Deus é Deus. E quer ser tratado como tal. Só que graças a Ele, que Ele é amor. E a gente pode ter esse acesso a Ele. Esse acesso sem limites, sem peia, sem cerca. Deus não é alguém que está cercado por alguma coisa. Deus se dá, Deus se manifesta. Eu queria ler uma frase de um teólogo que é um homem de Deus, já faleceu. Era um homem de Deus muito usado no campo da Bíblia, da teologia, muito lúcido quanto ao Evangelho, que é Karl Barth, no seu livro, eu não vou fazer propaganda aqui não, de editora. Ele diz assim: a revelação é uma automanifestação de Deus. Ele se dá a conhecer a si mesmo. Esse é o Deus inclusivo, é o Deus que se manifesta, é o Deus que se revela a si mesmo. É o Deus que tem prazer em fazer isso. É o Deus que gosta de se revelar, porque Ele é amor e Ele gosta de amar as pessoas. Muitas vezes a gente tem ideia de um Deus não inclusivo, de um Deus exclusivista, de um Deus que não é isso aqui que está sendo revelado a Abraão, de um Deus que é um Deus assim, está Ele lá, está eu aqui, Ele está distante, Ele está longe. Não, Deus é o Deus acessível. Deus é o Deus daqueles que não têm nenhuma esperança mais. Deus é o Deus que quer alcançar por amor. Deus é um Deus que tem um amor criador. Deus é um Deus que ama graciosamente, que Ele tem um amor de buscador, Ele vai em busca de seu objeto de amor que se perdeu, chamado ser humano. Deus é um Deus redentor, que quer nos tirar da nossa condição e colocar na condição dEle, na qual Ele vive, e quer passar a condição dEle para nós, de um Deus vivo e não de mortos, um Deus de vivos, como diz em Marcos. Deus é um Deus que também é gracioso, que perpetua a nossa existência para se revelar a nós. Deus é um Deus que não desiste da gente por ser quem Ele é. E eu encerro dizendo que Ele é um Deus inclusivo, porque Ele quer incluir a você e a mim nesse projeto de redenção, redenção por amor, no Deus que ama. Nas próximas vezes que eu falar, eu vou continuar essa fala do Deus que é amor, do Deus que se revela no Antigo Testamento e no princípio era o amor, do Deus que se revela no Novo Testamento e o amor se fez carne, e do Deus que se revela na nossa história, que é a história da igreja nesses 2000 anos, e o amor habitou entre nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em Cristo Jesus, que é a bênção de Deus encarnada. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.